Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos. É um grande prazer estar com vocês em mais um Evangelho no Lar. Esse Evangelho hoje que é o primeiro Evangelho de janeiro, de 2018, dia 4 de janeiro, e que vem várias quintas-feiras aí, junto de vocês. A gente gostaria muito de agradecer o carinho de vocês, os comentários. A gente sempre fala, que é impossível a gente responder a todos os comentários, mas a gente lê com certeza cada nomezinho que vocês colocam ali pra gente, pedindo prece ou dando um apoio, sempre os comentários positivos. Essa vibração toda a gente sente com muito carinho, e é com esse carinho enorme, podem ter certeza que a gente agradece a vocês. Muito obrigado mesmo pelo apoio e por estar com a gente, mesmo não sendo nas quintas-feiras, quem não pode, mas está com a gente em qualquer momento que vocês acharem oportuno, tá ali acessando o YouTube e tá nos ouvindo, nos escutando e levando os pensamentos de vocês a Deus e entrando em sintonia. Isso é muito importante. Como vocês já sabem, gente, eu sou a Janete, eu estou aqui com o Júnior e juntos a gente vai dar o início então ao Evangelho no Lar. Pessoal, é recomendado que o Evangelho seja realizado uma vez na semana, sempre no mesmo horário, em família ou individualmente. O importante é que haja essa união com o plano espiritual, para que tenha o equilíbrio dentro da casa da gente. Pedimos então que tenham junto de vocês uma garrafa ou um copo de água, como vocês preferirem. A gente aqui faz sempre com uma garrafa d'água, porque a gente vai tomando durante a semana essa água e a gente nota a diferença, mas façam conforme vocês acharem necessário. Então a gente pede que vocês tenham essas águas, para que depois, no final, a gente faça a prece pedindo auxílio e a fluidificação dessas águas. Nesse instante, então, vamos unindo nossos corações, vamos acalmar a nossa mente, vamos esquecer dos problemas, vamos serenando nossas almas, vamos entrar em sintonia com a espiritualidade. Pedimos que eles nos envolvam de amor, de carinho, que seja um evangelho de muita harmonia e que as palavras que aqui forem lidas, que forem transmitidas para a gente, que a gente siga verdadeiramente durante a semana. Que assim seja. Que assim seja, então, vamos, nesse momento, já na oração, na prece inicial, fazer as nossas reflexões. Início de ano, Nós sempre fizemos aquele comparativo da nossa vida atual com a vida passada e com aquela que a gente quer ter doravante, Só que tem um pequeno detalhe. É o compromisso. Esse é um detalhe que nós devemos ter em nossa mente. Ter o compromisso de cumprir as mudanças em nossa vida. Pode ser qualquer mudança, Pode ser assim uma mudança de pensamento. Meus pensamentos são muito ruins, é muito negativismo, eu sou tomado por uma onda de ódio, de raiva, de tanta coisa acontecendo. Eu queria ser diferente. Ótimo! Então a gente tem que assumir um compromisso de fortalecer o nosso pensamento.
Se nós temos essa fraqueza bem clara na nossa mente, aí já encontramos aquilo que nós temos que modificar. Eu tenho esse espírito meio revoltado, então a gente tem que colocar pensamentos negativos. E aonde obter pensamentos positivos? Aonde? Na leitura. Numa leitura edificante. Também a gente pode ouvir aquelas mensagens bonitas, né? Chico Xavier tem umas mensagens bonitas. Não só o Chico Xavier, nós temos várias mensagens aí na internet aí, que são muito bonitas, que nos fortalecem a alma, que são edificantes. Nós temos que saber separar, né? Aquilo que vai nos deixar mais materialista ou aquilo que vai nos deixar mais sensível à vida. O nosso objetivo é usufruir de todas as ferramentas que Deus nos deu para viver essa vida. A nossa caixa de ferramentas é o nosso corpo. Então ele vai ter os limites impostos pela justiça divina para que a gente possa utilizá-los com muita garra, com muita força. Quero mudar meu pensamento? Vou ler coisas boas, vou falar coisas boas. Se a mensagem que eu estiver lendo, se o que eu estiver ouvindo não tiver o princípio da caridade, do amor, eu já troco. Se tiver qualquer coisa que venha prejudicar alguém, que venha difamar alguém, eu já tiro. Que eu possa colocar nos meus pensamentos, no meu dia a dia, só coisas boas e possa mudar essa minha vida. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então, o que vamos fazer da nossa vida está nas decisões que nós vamos tomar, nas escolhas que nós vamos querer, de agora em diante, usufruir. Boas conversas, medir as palavras, né? Às vezes o silêncio é uma força, às vezes um carinho, um afeto, um escutar é uma força positiva. Mas vamos pesquisar também, vamos escutar coisas boas. Tem muitas palavras boas na internet, tem muita coisa de muito valor no WhatsApp. Tem coisa que nos ofende, né? Que nos entristece, mas tem muita coisa boa. É essas que a gente deve escolher. E esse capítulo que nós estamos no Evangelho aí, que é o Seja Perfeito, que é o capítulo 17, para mim é um dos melhores capítulos. Ou é o capítulo 5, para a gente parar de chorar, né? Porque a gente fica chorando, se sentindo vítima. A gente lê o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Agora o capítulo 17, ele é um bom roteiro, ele é um excelente roteiro para que a gente possa se enquadrar dentro daquilo que seria uma coisa mais dentro das leis de Deus. A gente, dentro da nossa imperfeição, poder carregar a nossa vida, carregá-la, sustentá-la dentro de algumas normas boas. Todos podemos mudar. Não importa quem você é hoje. Não importa quanto egoísta você seja hoje, quanto materialista, quanto nem aí você foi a vida inteira. A partir de agora, você pode tornar-se um homem perfeito, uma mulher perfeita, um ser humano perfeito. Vamos parar com essas classes, né? Então, um ser humano perfeito, que é mais justo. Não importa qual as nossas escolhas. O importante é que a gente não prejudique ninguém e que possa trabalhar dentro da linha do carinho, do amor e da compreensão. Isso é o que importa. Porque esse corpo vai ficar, mas o espírito vai levar muito aprendizado. Então vamos pedir para que Deus permita que os bons espíritos purifiquem o nosso lar, irradiando sobre nossas mentes
sobre as pessoas que estão conosco, sobre aquelas que estão nos nossos pensamentos. Irradie sobre ela esperança. Esperança, porque quem tem esperança move o mundo. Já ouviram o ditado que a esperança é a última que morre? Pois é, ela é a força que move o mundo. Tenhamos sim esperança em coisas boas, não coisas materiais, mas coisas boas de paz, de luz. Nós vemos aqui que algumas pessoas, citam certas doenças, que na verdade são ferramentas para o nosso aprendizado. Geralmente o doente, ele não sofre tanto quanto nós que observamos eles. Geralmente a gente tem um monte de conceitos sobre as doenças e os problemas, às vezes dos nossos filhos, dos nossos parentes, dos nossos amigos, que achamos que eles são pobres coitados. Por que Deus é injusto? Porque não, na verdade, nós é que aprendemos com isso, porque nós temos que modificar o nosso pensamento em relação a isso. O problema está em nós, não no outro. O outro está ajustando a sua história e nós vamos fazer o possível para poder fazer a vida dele ser o melhor. E do melhor, e do melhor, e do melhor, com a melhor qualidade de vida. E isso nós temos obrigação. Se a pessoa tem síndrome de Down, se é autista, nós temos um autista na família. Se a pessoa tem síndrome de Down, nós temos também conhecidos, desculpa, não são parentes, são pessoas amadas, lindas, Então existe milhões de casos, e de deficientes, de tudo que é de forma, mas é nós que temos que enxergar isso com outros olhos. Fazer sim o máximo, não deixar nunca de auxiliar os nossos filhos. Quem é mãe e tem algum filho com problema, não importa. Deus quis que ele viesse assim, tudo bem, Deus quis que ele viesse assim porque ele vai ter que passar por isso. Mas vocês, pais, escolheram este filho e esse filho aceitou vir nessa condição porque sabia que contaria com vocês. Então empenhe-se em rezar diariamente, empenhe-se em dar alegria, em dar força para os seus filhos, empenhe-se em amar seus filhos, seus irmãos, seus parentes que tiverem problemas, empenhem-se nisso. Mudem vocês o pensamento em relação a isso. Mas não desistam de ninguém e tenham esperança que vocês podem transformar a vida familiar melhor. Pedir milagres para curar? Não, Deus já deu um milagre, colocou a pessoa ali, encarnou, permitiu o encarne dela para que ela pudesse ajustar, tirou ela de situações complicadas, porque a vida continua. Não é um mar de rosas depois que a gente sai daqui. Para alguns é, mas nem para todos. Então, muitos ganham oportunidade de poder corrigir certas maldades, certas coisas, ganham essa oportunidade. E tem que ter coragem para vir. E elas são assistidas por pessoas que vão vir encarnadas com elas, que são os pais, que são os irmãos, que são os tios, que é o vínculo familiar, que vão amar essa pessoa. Porque lá somos todos iguais e sabemos tudo o que nós estamos fazendo aqui nesse planeta. Então vamos fazer a nossa vida ser a melhor possível e que o nosso evangelho seja de muita luz. Hoje a Janete abriu aqui, nós estamos numa sequência, É o Homem no Mundo, é um item muito bom. Então, com esse pensamento, com essa luz na nossa casa, então vamos fazer o nosso evangelho em paz e harmonia. Vamos então à leitura do capítulo 17, item 10. O Homem no Mundo, um Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Um sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor,
e imploram a assistência dos bons espíritos. Purifiquem seus corações, não se perturbem por pensamentos fúteis ou mundanos. Elevem seus pensamentos em direção aos espíritos que evocam, para que eles possam encontrar em vocês as condições necessárias para poder ajudá-los, inspirando-lhes os sentimentos da caridade e da justiça. Não acreditem que, ao incentivar a prece e a evocação dos bons espíritos, desejamos que vocês vivam uma vida mística, que os coloquem fora das leis da sociedade, onde estão obrigados a viver. Não é assim. Procurem viver com os homens de sua época. Vivam como eles vivem. Se sacrificarem as necessidades ou até mesmo as banalidades do dia a dia, façam isso com um sentimento de pureza, para que essa renúncia possa ser santificada. Se forem obrigados a conviver com espíritos de natureza diferente, com características opostas às que possuem, não devem afrontar nem contrariar esses espíritos. Sejam alegres e felizes, mas com uma alegria que venha de uma consciência tranquila. Vivam com a felicidade de um herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para o seu retorno. A virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio, rejeitando os prazeres que as condições humanas permitem. Basta que todos os atos de vocês sejam regidos pela lei do Criador, que deu a vida a todos. Ao começarem uma obra, elevem o pensamento a Deus e peçam a Ele proteção para que essa obra tenha êxito. Ao terminarem, peçam a Deus para que abençoe essa obra. Ao realizarem qualquer atividade, elevem também o pensamento a Deus e procurem não realizar nada sem que a lembrança do Criador venha purificar e santificar a execução dessas tarefas. A perfeição está inteiramente, como disse Cristo, na prática da caridade sem limites. O dever da caridade se estende a todas as posições sociais, desde a maior até a menor. O homem, se vivesse sozinho, não teria como praticar a caridade. É no contato com os seus semelhantes, na luta difícil do dia a dia, que ele encontra a ocasião para praticá-la. Aquele que se isola, priva-se voluntariamente do meio mais poderoso para se aperfeiçoar. Ao pensar apenas em si, sua vida é a de um egoísta. Não imaginem que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob a observação do Senhor, seja preciso entregar-se ao silício e cobrir-se de cinzas. Não, mais uma vez não. Sejam felizes de acordo com as necessidades humanas, mas que essa felicidade nunca venha um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou entristecer o semelhante daquele que ama e dirige em vocês. Deus é o amor e abençoa aqueles que sabem amar. Bom, esse capítulo, eu estava comentando com a Janete antes, né? Ele é perfeito. O título dele Sejam Perfeitos, né? Mas, gente, é uma leitura assim que eu indico. Sabe quantas vezes tu quer ter boas palavras, tu quer saber que rumo, que norte seguir, o que fazer da vida, né? E não foram poucas vezes que eu me senti desorientado na minha vida, assim, sabe? E até que eu encontrei, né, o Espiritismo, né? Que foi o que mais me iluminou, mais me clareou os pensamentos. Eu já sou espírita há mais de 20 anos. E eu era coroinha, antes católico, apostólico, continuo amando
né? O Padre Marcelo, sabe? Aquele outro padre também que fala muito... Não esqueci o nome dele agora, né? Que é muito legal. O bonitão aquele, não esqueci o nome dele. Tá. Então, eu acho lindo as coisas que fazem, as músicas, as missas, né? Mas eu sei que a vida continua. Eu sei que a vida continua. Quando eu consegui as respostas para as minhas dúvidas, quando eu descobri os porquês de muitas coisas que aconteciam conosco, né? Aí foi um norte. A leitura foi o norte. A minha esposa já era espírita desde sempre, né? A família era espírita, então ela já foi. Ela é médium, né? Então, quando eu encontrei com a Janete, as coisas foram, para mim, sempre diferentes, né? A minha vida mudou da água para o vinho e eu não podia seguir o mesmo caminho porque eu estava vendo coisas bem diferentes. E aí eu comecei a querer saber muito mais, né? Li muito, pesquei muito e era difícil às vezes a gente encontrar o norte, mas o que eu vou fazer? Pô, esse capítulo foi uma coisa bacana, vocês não precisam, tá escrito, tá dito aqui, né, pelos Espíritos, que não precisa você viver diferente nesse mundo. Nós não somos santos, nós não andamos de vestidos claros, alvos, nós não andamos com as pessoas nos idolatrando na rua, não. Nós somos normais, nós vamos em festas, nós dançamos muito. Vocês são uma família, muito grande a família da Janete, são 10 irmãos que ela tem, né, cunhado pra caramba. Então quando tem festas, né, nós dançamos direto. Nós vivemos a festa, vivemos a alegria, vivemos as risadas, né? Nós participamos, nós temos os pensamentos que às vezes não condizem, então a gente para e corrige o pensamento, porque nós somos seres humanos, estamos vivendo dentro dessa condição. A gente batalha, a gente luta para conquistar as coisas, e às vezes a gente olha as situações, só que hoje, de forma, né, no início meio contrariada, mas hoje de forma diferente. Muitas coisas se abriram em mim, muitas coisas aconteceram em minha vida, né, durante todo esse tempo. E nada acontece por acaso. E uma das coisas que está escrito aqui nesse item, o homem do mundo, né, é tu começar com uma oração pedindo a proteção do Senhor, de Deus, proteção dos bons espíritos, para o que tu vai fazer, e quando tu encerrar, tu agradecer e que abençoe aquilo. É o que a gente faz antes de começar o Evangelho, é o que a gente faz antes de uma palestra, é o que a gente faz antes de que eu dava aula antes. Então, eu fazia isso, pedia para proteger, para me auxiliar, sabe? E no dia de trabalho, né, que eu também... Hoje sou aposentado, mas era militar, então eu rezava antes para que o dia fosse bom no trabalho. E às vezes eu não rezava e eu via que fazia diferença, né? Fazia uma diferença muito grande. Tudo muda. Tudo muda em sua vida. Isso eu posso dizer. As coisas acontecem. Mas a gente tem que também fazer aquele esforço. A gente tem que superar as dores da vida. A gente tem que, viver cada momento da vida de uma forma única. Se nós não dermos valor para cada segundo, para cada instante, as coisas não são como a gente quer. Se a gente não der valor para o que a gente tem, nós não vamos saber o que é viver. Se a gente não valorizar a nossa casa simples, se nós não valorizarmos o nosso vestimento, aquilo que a gente lutou para ter, muitas vezes a gente não tem quase nada. Muitas pessoas não têm quase nada e são felizes, são alegres, têm amigos, a comida aparece, né? As coisas acontecem quando a gente para de reclamar e começa a viver com vontade, começa a buscar. Quem está com dificuldade, mas vai no amor de Deus, vai com oração, com fé, com força, as coisas costumam mudar e muito. Começa a vir o apoio, é que nem está dito nesse texto. Perdão. Não precisa ser místico
para ser espírita. Não, pelo contrário. Tem que ser humano, tem que entender o outro lado que também é humano, que é diferente de ti. Talvez a gente não viva junto no plano espiritual, mas estamos vivendo juntos agora. E é isso que você tem que fazer valer a pena a cada instante, porque talvez um venha para mostrar algo para o outro. Mas a gente tem que saber que nós temos que viver conforme as pessoas do nosso tempo vivem, mas dentro daquilo que seria bom aos olhos de Deus. Sabe? Nós usamos como grande mestre, né, grande guia é Jesus, né? E tem muita gente que acha que espíritas não acreditam em Jesus, né? É incrível. Mas qualquer pessoa que fizer o bem, qualquer pessoa que puder auxiliar o outro, sem propaganda, já está fazendo aquilo que o mestre disse que era para fazer. Nós não temos que contar com os elogios de ninguém, sabe? Eu vou fazer isso, mas eu quero que as pessoas saibam que foi eu que fiz. Não. A gente tem que fazer. Se aquilo que a gente fez pôde ajudar de uma forma ou de outra alguém, isso já é uma recompensa. Não precisa mostrar para mais ninguém. Nós somos acompanhados por bons espíritos que ficam felizes, eles ficam ansiosos, esperando sempre os nossos atos. E é normal a gente ter maus pensamentos? É normal. É normal a gente sentir que está tudo errado? É normal. Mas é aí que entra tudo que a gente já viu, já estudou, entra a mudança. Vamos mudar o nosso pensamento para poder mudar essa sintonia. Vamos trocar esse canal. Para muitas pessoas, é mais fácil depositar a confiança nas mãos de outros. Faz isso por mim, faz aquilo. Mas às vezes a gente tem que tomar as decisões, as próprias decisões. Todos nós somos totalmente capazes de executar qualquer coisa aqui, nesse planeta. É nós mesmos que nos podamos, é nós mesmos que colocamos obstáculos em nossas vidas, é nós mesmos que vemos problemas em nossos filhos, em nossos pais. É sempre nós e nossos pensamentos. É nós mesmos que nos transformamos em egoístas, em materialistas, em pessoas podres, em fofoqueiras. É nós mesmos que fizemos isso conosco. E a gente não se sente feliz quando alguém nos estende a mão e nos tira dessa situação, quando alguém nos mostra um exemplo diferente de como agir em cada caso. Né? Quando tu tá assim, angustiado, tá tudo dando errado, aí vem alguém com tranquilidade, começa a mostrar um caminho. Gente, parece que aonde não tinha saída, começa a surgir saída. É uma outra pessoa que está fazendo isso por ti, assim como você deve fazer por outros. Nós devemos nos ajudar uns aos outros. Nós devemos, se não pudermos abraçar, orar por essa pessoa. Se não pudermos perdoar, que já é um erro, né? É um dos erros mais graves que o Espiritismo aponta em toda a literatura dele, é a pessoa que não perdoa. A pessoa que não perdoa, ela praticamente está se condenando a um tratamento bem forte. Porque a base de tudo é a tolerância e perdão. Então, se nós somos intolerantes, se nós não temos capacidade de perdoar ninguém, é melhor a gente corrigir isso enquanto ainda há tempo. É melhor a gente ver essas coisas para mudar a nossa sintonia. Os espíritos que estão conosco, eles sabem das nossas falhas, eles sabem dos nossos erros, e eles estão constantemente querendo que a gente modifique para o bem, que a gente melhore a nossa sintonia. Nós devemos também tomar a nossa iniciativa, fazer a nossa parte para seguir esse caminho. Começa então um ano com muita luz,
com muito amor. Leiam quantas vezes quiserem esse capítulo 6 de Perfeitos, o capítulo 17, porque ele é muito bom. Tem palestras boas sobre eles no YouTube. O Luz Espírita, o Eri posta de vez em quando coisas interessantes. Nós temos livros ali para vocês poderem ler, é só baixar e ler, quem tiver um tempo, né? Então tem fontes de tudo que é parte, de coisas boas. Vocês é que tem que fazer a peneira. Tudo aquilo que vier do princípio da caridade, do auxílio, que não prejudique outra pessoa, isso é uma boa leitura. Esse é um bom caminho. Agora, aquilo que nos incentiva a sermos materialistas, egoístas, vamos repensar isso. É bom sim a gente evoluir e progredir, é bom. Mas é bom também dar a mão, auxiliar, iluminar, mudar a nossa posição, mudar o nosso aspecto. Com isso eu encerro meu comentário. Vamos então à fluidificação das águas. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas, purificadas, e que se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento, mas não permaneçam entre nós. Que eles continuem na caminhada deles para a evolução, assim como a gente está fazendo. Que as nossas casas, então, se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós acreditamos no poder do amor e nós confiamos no Teu poder, Senhor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao Teu infinito amor. Jesus, estende Tuas mãos adivosas em socorro daqueles que Te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de Teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja e que essas águas sejam tão fluidificadas, né, que elas se transformem em remédios, tanto para o nosso corpo físico quanto para o nosso corpo espiritual. Que possamos tomar então ela, né, como se fosse um tratamento, que na verdade é, né, que a Janete está dizendo. Não devemos esquecer que médicos devem ser sempre consultados. Espíritos geralmente não trabalham com médicos, né, para poder auxiliá-los, iluminá-los no tratamento, o avanço todo em torno deles. Tudo é um conjunto. Não devemos esquecer. A água fluida vai sim nos ajudar, mas a procura de médicos também, porque eles são pessoas acompanhadas para poder tratar todos. Então, desejo a todos um ano de muita luz, muita paz, que os senhores possam serem
influentes no aspecto de mudança, né? Que a sua família, as pessoas notem que vocês estão mudando para melhor, isso é muito bom, tá? E não sejam místicos, né? Não sejam místicos, espiritismo não é misticismo. Nós temos sim tratamentos espirituais, mas nós temos a medicina também. Viver como os homens do nosso tempo. Muito me preocupam aqueles que acham que vão ficar, digamos assim, protegidos. Não, gente. A proteção é nós que fizemos com as nossas orações e as coisas vão agir conforme tem que acontecer com a proteção e acompanhamento dos bons espíritos. Tenham fé em Deus para tudo. Para começar um trabalho, tenham fé, rezem para Deus. Vocês querem começar um projeto, querem começar uma obra, querem começar alguma coisa? Para tudo que vocês forem começar, rezem antes. Peçam a proteção divina, a luz divina para o que vocês vão fazer. E não esqueçam, depois que terminarem, de pedir a bênção de Deus para tudo que vocês fizerem. Tá? Mas façam isso seguindo os preceitos de Deus, né? A bondade, carinho. Tudo que vocês fizerem se tornar egoístico não vai dar certo. Tem que ser alguma coisa boa, de coração, de bondade, dentro das normas e da lei de Deus. Dia 5, amanhã, nós vamos completar já 1 ano de Evangelho, né? Foi o nosso primeiro Evangelho, foi no dia 5 de janeiro de 2017. Para vocês verem como o tempo passa, né? Todas as quintas-feiras, às 20 horas. Tivemos bastante problemas, né? Como alguns já notaram. As pessoas dando dicas aqui, trocamos equipamento, computador, por causa do chiado. Mas é um trabalho. Desejo a todos que também tentem, se esforcem para poder fazer o melhor possível. E a gente tenta fazer. Então falhas vão acontecer, né? Olha só, senão não aconteceria nenhum problema. E quantas transmissões foram com chiados, travando, né? Aí a gente vai melhorando, a gente vai descobrindo os caminhos, vai ajeitando. Tudo faz parte da evolução. Então vocês também vão encontrar pedras, dificuldades e coisas, justamente para vocês poderem ir aprimorando aquilo, poderem trabalhar aquilo melhor, né? Então sorriam, sorriam para as dificuldades, aceitem elas, né? Tentem modificá-las da melhor maneira possível, contorná-las e sempre agindo de uma maneira mais humana, mais simples. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo Evangelho na semana que vem. Bom ano, pessoal! Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br